Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like, compartilhar essa mensagem e ativar o sininho para receber todas as notificações. Hoje eu quero falar sobre o pecado, o caminho do pecado. Muito se fala sobre o pecado em si, as suas consequências, mas eu quero analisar passos antes, momentos antes desse ato que nos afasta de Deus, que nos desmotiva, que nos deixa desanimados. Então, vamos iniciar. Antes de ir para o texto, você percebeu que ninguém quer a consequência do pecado. Afinal, a Bíblia diz que ela é a morte. Mas antes de pensarmos nas consequências ou até mesmo no pecado em si, vejamos o caminho que conduz o pecado ao homem. Você pode imaginar, puxa, será que essa ordem não está errado? Não é o caminho que conduz o homem ao pecado? Não. E você vai entender. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Duas características aqui que o Senhor aponta para Caim, antes que Caim cometa o pecado que ele cometeu, que foi o pecado de assassinar o seu próprio irmão. A Bíblia diz: por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Então, duas coisas aqui que chamam a nossa atenção: a ira e a tristeza. Se nós não nos desviarmos dessas duas coisas, nós estamos aproximando o pecado de nós. A ira, aquela fúria, aqueles momentos onde nós perdemos totalmente o nosso controle emocional, mental, perdemos o nosso equilíbrio, e naquele momento você percebe que a ira é o excesso de força que nós usamos contra algo, sem um objetivo de resolver, simplesmente pelo objetivo da vingança, pelo objetivo de ferir, pelo objetivo de eliminar aquilo. Então, muitas pessoas elas ficam tão furiosas, tão raivosas, e isso vai atraindo o pecado para a vida dela. Isso vai fazendo com que o pecado vá se aproximando. E não só esse momento de grande força, mas o momento da ausência dessa força, que é o momento onde as pessoas elas são pegas pela tristeza. A tristeza que as deixam abatidas, que as deixam para baixo, que fazem os seus pensamentos serem pensamentos diminutivos. E esses dois momentos, se nós não nos desviarmos dessas coisas, nós colocamos o pecado direto em nosso caminho, sem que haja nenhum tipo de barreira. Então a ira e a tristeza coloca o pecado em nosso caminho sem que haja nenhum tipo de barreira. Ele se aproxima, ele avança sem que nada o desloque do destino que é o nosso coração. Lembra-se que o pecado, ele teve acesso à porta de Caim. Só que a porta, em algum momento, ela vai ser aberta. Temos que fazer de tudo para que o pecado não ache o nosso endereço. Então a Bíblia diz, através do Senhor aqui, né, falando com Caim, Caim, por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado está aí na sua porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Caim, agora que o pecado tinha o achado, ele poderia até tentar agora resistir. Ele poderia até tentar dizer: eu não vou abrir a porta para o pecado. Jamais eu vou cair nessa cilada. Mas o pecado já estava na porta dele. E como eu até brinco, né? Talvez o Caim
quando ouvisse o pecado batendo palmas para que a porta abrisse, ele dissesse: não, eu não vou abrir a porta. Mas ele abriria a porta para jogar o lixo, ele abriria a porta para ir trabalhar, e a hora que ele saísse, o pecado o agarraria. Não adianta. Se nós queremos vencer o pecado, nós temos que impedir o pecado de chegar até o nosso endereço. Uma vez o pecado estando à porta, é muito difícil. O Senhor deu ali ao Caim como uma estratégia de misericórdia, uma estratégia ali para que ele pudesse se desvencilhar do pecado. Mas o coração dele estava cheio de ira e cheio de tristeza. E ele não conseguiu cumprir aquilo que o Senhor havia falado para ele fazer. O seu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. O Caim estava totalmente entregue ao pecado. Então imagina, não vou abrir a porta para o pecado, mas a qualquer momento ele está tão perto de mim que qualquer brecha que ele ver, ele vai entrar. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingivos de todos, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós não podemos facilitar, temos que tomar cuidado com os veículos que trazem o pecado até nós. Precisamos deixar aquilo que traz o pecado. Nós acabamos de ler aqui essa passagem onde Pedro ele está falando com os jovens, para que os jovens sejam sóbrios, para que os jovens sejam vigilantes, para que os jovens sejam humildes, para que os jovens não sejam ansiosos. E aí eu faço uma pergunta para você. Parece que tudo aquilo que Pedro está aconselhando, hoje nós vemos jovens fazendo totalmente ao contrário. Vemos jovens ansiosos, vemos jovens não vigilantes, vemos jovens embriagados, vemos jovens soberbos. Só que todas essas coisas são veículos que trazem até a sua porta o pecado. Então eu preciso me afastar. Poxa, o meu celular está me fazendo pecar, então eu preciso me afastar do meu celular. Tal programa de TV está fazendo eu pecar, então eu preciso me afastar desse programa de TV. Amizade, pessoas, conteúdos. A partir do momento que eu faço uma limitação das coisas ruins à minha pessoa, ao meu alcance, eu tiro totalmente as forças do diabo. O diabo não consegue, ele não pode me tentar se ele não tiver materiais para isso. Se esses materiais não chegarem até mim, é como nós vemos aí, infelizmente, nos noticiários, pessoas que colocam veneno num bombom, colocam veneno numa comida e guardam numa caixinha de presente, vem aí como marmitex, mas se a pessoa não comer, não tem como aquele veneno fazer efeito. Então, se eu afastar de mim, se começar a entender, poxa, peraí, eu pequei, tudo bem, mas antes de eu pecar, eu conversei com aquela pessoa e aquela conversa me envolveu.
puxa, eu assisti aquele filme e aquele filme me envolveu. Eu ouvi aquela música me envolveu. Não vou assistir o filme, não vou conversar com aquela pessoa, ou se começar um assunto, vou sair fora e não vou ouvir aquela música. Pronto, acabou. A partir do momento que aquelas coisas que o diabo tem usado, e assim é tão incrível que na cadeia de Satanás ele sempre usa as mesmas estratégias. Dificilmente você vai encontrar alguém que o diabo precise todos os dias armar um plano, um projeto diferente. Você vai perceber que ele quer que você caia nas mesmas coisas todos os dias, porque isso potencializa o seu fracasso. Você chega ao ponto de dizer: como é possível eu cair sempre no mesmo erro? E isso te faz não acreditar mais em Cristo, não acreditar no perdão de Cristo, não acreditar na sua regeneração, não acreditar em você como ser humano, não acreditar mais no seu caráter. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para você. Não deixe o pecado achar o seu endereço. Você precisa despistar esses gatilhos que te levam a pecar. Para vir finalizar, você vê Judas. O gatilho de Judas era o dinheiro. Cristo, ele trouxe Judas para o seu convívio, para que Judas ele pudesse aprender com Jesus, para que Judas ele pudesse se fortalecer em Jesus. Mas assim que o diabo teve acesso ao coração de Judas, o que o diabo fez? Mais uma vez, usou o ponto fraco de Judas. Eu vou dizer algo para você. Talvez o seu ponto fraco sempre será o seu ponto fraco. Mas uma vez eu declaro, se aquilo que te faz enfraquecer estiver longe de você, você estará forte. Não quer dizer que aquilo ainda não seja o teu ponto fraco, mas você entendeu, não posso chegar perto daquilo. Você é livre. Só que o diabo, ele quer que você entenda que você é livre para poder ainda assim mergulhar no pecado e aquilo não fazer efeito. Mas eu sou livre para entender. Eu até poderia ir ali, mas eu não vou, porque eu me conheço. Conheço a minha natureza, mas também conheço a natureza de Cristo. A partir do momento que eu troco estar com Cristo para não estar naquilo que traz o pecado até a mim, ele me fortalece para permanecer de pé. Espero que essa palavra tenha te ajudado, espero que essa palavra tenha aberto os teus olhos de uma vez por toda. Se afaste daquilo que traz o pecado até você. Deus te abençoe e até o próximo devocional.